Bom, pessoal, continuamos com as nossas queridíssimas resoluções da SPM ano 2022. Para você não perder nenhuma resolução, já sabe que é só se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. E para você que está prestando vestibular na FGV, INSPER ou ESPM, estou te esperando lá no nosso Instagram com um material incrível para esses vestibulares. Então, corre lá e fala com a gente, beleza? Olha só. Ao questionar seus 5 filhos sobre quem teria quebrado a sua jarra de estimação, uma mãe recebeu as seguintes respostas: André, Beto, Carlos, Diogo e Eduardo. Né? Sabendo-se que apenas um dos filhos falou a verdade, podemos concluir que quem quebrou a jarra foi. Olha só, pessoal, nesse tipo de exercício, a gente tem uma resolução clássica. O que a gente faz? A gente vai colocar um dos filhos para falar a verdade, certo? E os outros vão mentir, assim como o exercício descreveu aqui para nós, certo? E aí você vai procurar alguma inconsistência com essa sua escolha. Por exemplo, eu coloco o André falando a verdade e os outros filhos mentindo, né? Eu vou analisar as falas deles, certo? E vou ver se aparece alguma inconsistência. Se aparecer alguma inconsistência, né, o que eu vou ter que fazer? Eu não posso afirmar que era o André que estava falando a verdade. E aí eu vou trocar, né, de pessoa. Eu vou falar, por exemplo, e se o Beto falar a verdade e os outros mentir? Então eu tenho que fazer, digamos, esse chute, certo? E fazer a análise caso a caso. Tudo bem? Essa é uma resolução clássica para esse tipo de questão, certo? Você escolhe uma pessoa para falar a verdade, coloca as outras falando mentira e faz a análise. Até que você faça uma análise que não tenha nenhuma inconsistência. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Olha só, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar que o André, certo? Está falando a verdade inicialmente. E os outros, né, estão mentindo. Tá bom? Veja só. André diz: foi o Eduardo. E isso é uma verdade. Então, nesse caso, certo? É o Eduardo que quebrou a jarra. Tudo bem? Tá bom. Daí o Beto, que está mentindo, diz: não fui eu. Bom, mas Beto está mentindo. Então eu tenho que inverter a fala dele. Então foi o Beto. Concorda? Porque quando a pessoa está mentindo, você tem que inverter a fala dela. Então ele diz: não fui eu, mas isso é uma mentira. Então você admite que foi ele. Concorda? Então deu uma inconsistência. Por quê? Porque nessa organização aqui, onde o André fala a verdade, né? Quem quebrou a jarra foi o Eduardo, né? E aqui eu encontrei duas possibilidades, né? O Eduardo e o Beto. Concorda? Então, não é possível que o André esteja falando a verdade. Certinho? Beleza. Vamos para a próxima análise agora. Vamos falar que o Beto está falando a verdade e que os outros estão mentindo. Tá bom? Ok. Vejamos. André, que está mentindo, né, diz: foi o Eduardo. Então, como ele está mentindo, eu tenho que inverter essa fala. Então, não foi o Eduardo. Tá bom? Depois, o Beto diz: não fui eu. Certo? E ele, nesse caso, está falando a verdade. Então, não foi o Beto. Ok? Beleza. Depois, Carlos diz: foi o Beto. Só que Carlos está mentindo. Então, eu tenho que inverter a fala dele. Então, não foi o Beto. Ok? Tudo bem, bateu até agora, né? Depois, Diogo diz: Carlos está mentindo, né? Só que o Diogo está falando uma mentira. Então, eu tenho que inverter essa fala dele. Então, Carlos não está mentindo. Peraí. Na nossa organização aqui nesse momento,
Carlos está mentindo. Certo? Então deu uma inconsistência. Tá vendo? Tem um conflito aí de informações. Então, não é possível que o Beto esteja falando a verdade. Tudo bem? Então, vamos para a próxima análise. Agora a gente vai admitir que Carlos está falando a verdade e os outros estão mentindo. Tá bom? Vejamos. André diz, foi o Eduardo. Só que o André, ele está mentindo. Então, eu posso admitir que não foi o Eduardo. Beleza? Depois, Beto diz, não fui eu. Certo? Só que Beto está mentindo. Então, você pode dizer que foi o Beto. Ok? Então, nesse caso aqui, nessa análise que a gente está fazendo, quem quebrou a jarra foi o Beto. Tudo bem? Beleza. Daí Carlos diz, foi o Beto. E Carlos está falando a verdade. Então, eu posso repetir essa informação e dizer que foi o Beto. Beleza? Depois, Diogo diz, Carlos está mentindo. Na minha análise aqui, o Diogo está falando uma mentira. Então, eu tenho que inverter isso aqui. Então, Carlos não está mentindo. E isso é verdade, né? Carlos não está mentindo nessa análise que a gente está fazendo aqui, certo? Depois, Eduardo diz, foi o Diogo. Só que o Eduardo aqui está mentindo, né? Então, não foi o Diogo. E realmente não foi o Diogo, né? Porque pela nossa análise aqui, foi o Beto. Concorda? Beleza, pessoal. Essa análise aqui a gente conferiu todo mundo e não houve conflito de informações, certo? Então, a gente pode admitir que essa análise é a correta, né? Carlos fala a verdade e quem quebrou a jarra, certo? Foi o Beto. Tudo bem? Cuidado com a pergunta, né? Ele está perguntando quem quebrou a jarra. Pode ser que muitas pessoas, né, fez a análise correta, mas pensou que ele estava perguntando quem falava a verdade, né? Então tem que prestar atenção aí, né? Beleza? Então a gente fica com a letra B de Beto, porque foi ele que quebrou a jarra. Eu tinha certeza que era ele, tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida nessa questão, deixa aqui nos comentários. Mas lembre-se, pessoal, para esse tipo de exercício é sempre a mesma resolução. Escolhe uma pessoa para falar a verdade, coloca as outras falando mentiras, faz a inversão daquilo que a pessoa que está mentindo está dizendo, certo? Faz a análise e vê se você encontra ou não um conflito de informações. Tudo bem? Beleza? Então, deixa seu curtir aqui e se inscreva no canal. Valeu!